Vamos lá, pessoal, retomando nossa aula de Geografia Geral, Indústria Mundial, especificamente, né, o que nós falamos na última aula, que era a terceira Revolução Industrial, que acaba sendo a mesma coisa que Revolução Tecnocientífica. Hoje nós vamos discutir um pouco mais profundamente alguns temas que são muito caíveis em Enem, e eu não diria que são só caíveis em Enem, mas são muito úteis até para a própria vida de vocês. Vamos lá. Revolução tecnológica, nós vimos alguns setores que são robótica, mecatrônica, química fina, né, biotecnologia, a questão da medicina preventiva. O carro-chefe da terceira Revolução Industrial ainda é informática, né, embora nós já estejamos na quarta Revolução Industrial, nós não, mas a União Europeia e os Estados Unidos. Né? Lembra que a gente tem que analisar esse conjunto, você coloca esse conjunto aí no seu caderninho. Tá? A base que eu falei na última aula, a base da globalização é a revolução tecnológica. Isso aqui é um tripé. A base da globalização é a revolução tecnológica. Por quê? Porque ela surge nos países desenvolvidos nos anos 70. Os países começam a investir em pesquisa, produzem ciência, as empresas incorporam essa ciência e passa a chamar tecnologia. As empresas começam a vender para um mercado global, acabam exigindo um mercado global. Tá? Então, tecnologia nada mais é do que a aplicação da ciência na indústria. Então, toda vez que você vê falar revolução tecnológica caracterizada por inovações tecnológicas, claro, por quê? Porque as empresas querem vender. Né? Você compra um celular desse aqui, chinês, Redmi, daqui a 2 meses surge um outro melhor. Daqui a mais 3 meses já surge outro melhor. Daqui a 1 ano, isso aqui vale R$50. Tá? Por quê? Porque as empresas investem maciçamente em tecnologia para quê? Para garantir mercado. Só para lembrar, qual é o sistema produtivo da terceira Revolução Industrial? Toyotismo. Característica essencial, produção flexível, né? Ou seja, a matriz pode estar nos Estados Unidos e a linha de montagem no Sudeste Asiático, nos Tigres Asiáticos ou no litoral chinês, nas zonas econômicas especiais. Tá? Mão de obra, como é que é a mão de obra do toyotismo? Qualificada. Para quê? Porque o empresário acha legal, o dono da indústria acha legal contratar uma mão de obra qualificada, polivalente, apta a realizar várias etapas do processo produtivo? É claro que não, porque ele quer o quê? Cortar despesa. Né? A concorrência mundial é muito forte. Então, contrata um funcionário que faz o serviço de 3 ou 4. Tá? Por isso, mão de obra qualificada, apta a realizar várias tarefas do processo produtivo. Só para lembrar, depois da Revolução Tecnológica, você tem neoliberalismo, que é uma política de Estado, uma política econômica que surge, né, pelos teóricos norte-americanos nos anos 60. Né, acaba sendo aplicada na América Latina durante o governo Pinochet, 1973. É uma política econômica extremamente injusta socialmente, reduz o papel do Estado na economia, deixa, né, o cabo se vira, reduz, vende empresa estatal, enfim, gera muito desemprego. Né? Só não pode esquecer que dentro da concepção neoliberal, em algumas situações, o Estado ele deve interferir. Você lembra que neoliberalismo é Estado mínimo, só que em certas ocasiões o Estado deverá intervir nos assuntos econômicos para quê? Para evitar quebradeira. Dá um exemplo aí. No Brasil, semana passada, o governo Bolsonaro fez o quê? Ele interviu no mercado financeiro. O dólar estava chegando a R$6. Né? O que ele fez? Ele começou a vender reservas no mercado financeiro. Caiu o preço do dólar um pouco, foi para 5,38. Na União Europeia, em função da Covid-19, os efeitos, o desemprego, o governo está socorrendo as empresas para evitar mais desemprego, mais problema social na União Europeia e nos Estados Unidos. Tá? Então, em algumas ocasiões, o neoliberalismo ele prevê intervencionismo estatal. Outra coisa, dentro da era neoliberal, você vê uma redução do papel dos estados nacionais. Hoje, transnacionais, empresas, muitas vezes, são mais poderosas do que países. Lembra da empresa chinesa, a razão da discórdia entre China e Estados Unidos, 2 anos atrás?
em função da empresa de telefonia celular chinesa Huawei, né? O P30, um celular que tem uma câmera espetacular, que parece uma câmera cinematográfica, né? Com um preço, sei lá, 3 vezes mais baixo do que o iPhone. Né? Então, de um lado, uma empresa norte-americana, a Apple, né? E do outro lado, a empresa chinesa Huawei, que quer dominar o mercado americano com um produto de qualidade, né? 3 vezes mais barato. É claro que o governo americano vem estabelecendo medidas protecionistas quanto a isso. Né? Eles vêm se protegendo, mas, de qualquer maneira, lembra que as empresas são extremamente poderosas, muito mais do que nações. Por isso que dentro da era da globalização, do neoliberalismo, você tem, né, o poder dos estados nacionais sendo reduzidos e uma expansão das transnacionais. Vamos lá. E fechando aí, globalização. O que é globalização? Não interessa para nós dentro da geografia quando é que surgiu globalização, na expansão marítima, começa. Isso não interessa. Interessa que, né, dentro da nova ordem mundial, os anos 90, né, essa tendência de integrar os mercados mundiais, ou pode ser chamado de relação de interdependência entre os países. Que bicho é esse? Relação de interdependência. Quer dizer que um depende do outro. Né? Um produz um pneu que vai montar o carro no outro país. Né? Lembra da indústria Ford da Argentina que, né, a linha de montagem, tem a linha de montagem da Ford na Argentina que vende para o Brasil. Tá? Então isso é globalização. E aí lembramos também que a nossa reforma trabalhista, isso eu ainda não vi cair no Enem, na reforma trabalhista ela tem uma essência, né, um espírito neoliberal. Por quê? Porque o governo brasileiro, ela foi aprovada em 2017, ele não quer mais se meter, né, nos litígios entre patrões e empregados. Ele quer reduzir o papel da justiça trabalhista ou laboral. Né? Ele não quer mais se meter. Ele falou, se virem. Né? Até porque é um momento de muito desemprego, então os empresários pagam muitos impostos, nós, cidadãos, também. Então, para gerar mais emprego, os caras exigem reformas, né? E é claro que essas reformas acabam sendo extremamente prejudiciais ao trabalhador. Você lembra, por exemplo, hoje não se fala mais em hora extra. Se você trabalha no supermercado, né, domingo, você não vai receber dobrado por trabalhar domingo. Você vai receber o quê? Você vai ter um descanso segunda-feira, volta a trabalhar terça. Banco de horas. Por quê? Porque eles entendem que se o empregador pagar hora extra, ele não vai aguentar e vai quebrar. Tá? Então, a reforma trabalhista, na sua essência, ela assimilou o espírito neoliberal de redução do papel do Estado nos litígios laborais. Olha lá. Aí você dá um print nessa tela para você dar uma olhada, né, na questão dos pontos mais importantes aí da reforma trabalhista. Olha lá, patrões e empregados podem fazer acordos em relação ao banco de horas. É claro que o trabalhador não tem condição de fazer acordo com o patrão. Né? O poder econômico é do patrão. Se o patrão falar, vou te pagar metade, ainda mais nessa situação de Covid-19, de muito desemprego, né? De carestia, de miséria, enfim, de lascamento social, né? Qual é o empregado que o patrão vai chegar, só posso te pagar metade do salário? O cara tem família para sustentar, ele vai aceitar. Tá? Então, não esquece que o espírito neoliberal está presente na reforma trabalhista. Aí, as empresas. Então, isso já caiu em Enem, já caiu na Universidade Estadual do Maranhão. Hoje estamos numa era, né, de expansão. Hoje que eu digo não, né, na nova ordem mundial. Né, você já vê expansão, você vê uma expansão das transnacionais. Muita gente me pergunta, professor, transnacional e multinacional são as mesmas coisas? Não. Multinacional era típica dos anos 60, dos anos 80. Por exemplo, no Brasil tinha a empresa americana automobilística montadora Dodge, Chrysler. Ela tinha filiais no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil. Tá? Dodge, Chrysler no Brasil. Só que a sede era norte-americana. Então, quando você tem uma matriz e uma filial, você tem uma empresa, o quê? Multinacional.
Agora, transnacional, não. É o caso das empresas. Tem General Motors Company norte-americana,